Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu like. Seja bem-vindo mais uma vez. Deixe seu comentário aí, se você concorda ou discorda do que eu falar aqui no vídeo. Eu estive uns dias aí sem postar vídeos, tá? Devido à correria do dia a dia, não tive muito tempo, tá? Mas hoje, como me sobrou tempo, tá? Resolvi fazer um vídeo aqui sobre um assunto interessante, tá? O vídeo de hoje vai ser interessante. E é o seguinte, passando aqui para comunicar a vocês que possivelmente hoje, mais tarde, vai rolar uma live entre mim e o Leandro do canal Inteligência Natural. Pois é, tá? Possivelmente vai rolar uma live entre nós mais tarde, em torno das 10h30, 11 horas adiante, né? A live vai começar, que é a hora que ele vai estar disponível, e ele vai me convidar e eu vou entrar nesse bate-papo aí, na tela de bate-papo da live, da live lá que ele me convidou. Quem tiver interesse em assistir minha participação lá na live, a gente vai falar sobre alguns assuntos. O principal vai ser esse aqui sobre a forma da Terra, tá? Questão de Terra plana, Terra globo. O que me motivou a entrar na Terra plana 4 anos atrás. O que está me motivando, na verdade, o que me motivou, né, a sair do movimento da Terra plana. Tá, já comuniquei aqui várias vezes que eu deixei essa teoria, não defendo mais o modelo de terra plana, porque eu entendo que esse modelo ele não representa a realidade. Então, se ele não representa a realidade, não tem mais por que eu ficar aqui defendendo, não faz sentido. E hoje eu entendo que a realidade se trata do modelo globular, né? E a ciência esteve certa desde 2000 anos atrás, né? Porque a ciência já está falando isso há muito tempo, desde quando Eratóstenes descobriu isso com um experimento. Mas enfim, todas essas questões a gente vai abordar aí. Vamos abordar assim um tópico de cada vez, né? Vamos fazer as coisas bem organizadas aqui. Pois bem, então uma dúvida de muitos terraplanistas, tá? É uma dúvida que eu tive também quando estava defendendo a Terra plana. E a pergunta é: por que não sentimos a Terra girar? Esse conteúdo aqui da Tecmundo, ele está apresentando ciência de verdade. A gente vai dar uma olhada e a gente vai ler, a gente vai ver por que não sentimos a Terra girar, que é uma dúvida que tem muitos terraplanistas têm. Então, vamos lá. Bom, a bordo de um orbitador espacial, no caso a Terra, que viaja a uma velocidade alucinante de 108.000 km por hora em torno de uma estrela, no caso o Sol, não sentimos nenhum tipo de movimento, certo? Bom, então aí gera uma pergunta intrigante. Pô, caramba, mano, mas se a Terra gira, em tese, o movimento de rotação a 1.675 km por hora e o movimento de translação a 108.000 km por hora em torno do Sol, por que diabos eu não sinto a Terra se mover? Por que diabos eu não sinto esses movimentos? Bom, o que acontece? Mesmo com este veículo girando em torno do seu próprio eixo a cada 24 horas, no caso a Terra, afinal é como andar de roda gigante em uma cadeira giratória. A verdade é que mesmo que fosse em um lento carrossel, você se sentiria sendo puxado levemente para fora, né? mais de pé, no caso sobre a superfície do nosso planeta, né? Ou seja, em pé sobre a superfície da Terra, muito mais veloz. Então, por que não estamos segurando em alguma barra de apoio para não cair, né? Bom, em um mundo rochoso, por que não sentimos nem mesmo a rotação da Terra? Por que não sentimos a Terra girar? É a pergunta principal que eu vou responder nesse vídeo aqui. Bom, afinal, por que não sentimos a rotação da Terra, né? Uma dúvida de muitos terraplanistas, né? E eu quero tirar a dúvida é o seguinte: na verdade, há dois motivos principais para não sentirmos a rotação da Terra. O primeiro é que ela é suave. Para a astrônoma e estrategista de conteúdo do observatório Vera Rubin, do Chile, Stephanie Depp, o nome da moça, ela diz: se você estiver em um carro e dirigindo a uma velocidade constante na rodovia, se fechar os olhos e desligar o ruído da estrada, você se sentirá parado. E esse mesmo exemplo ele vale também para um avião. Quando a gente está voando de avião, quando o avião está na altitude de cruzeiro dele, cerca de 10.000 metros de altura, né, 10 quilômetros de altura, o que acontece? Um avião comercial, né, eu me refiro, a gente também não sente que a gente está em movimento dentro do avião. Se vocês forem parar para pensar, eu já voei de avião e posso dizer, eu não senti que eu estava me movendo. Mas quando o avião entra em turbulência, acontece algumas coisas, né? O que acontece? A gente começa a sentir uma certa movimentação. Tá entendendo? Então é o mesmo exemplo que ela tá dando aqui. Tá entendendo? Por exemplo, esse exemplo aqui do carro é um exemplo perfeito. O carro tá se dirigindo a uma velocidade constante na rodovia.
Mas se do nada você frear, apertar o freio, né, do carro, frear o carro, ou acontecer alguma coisa, você sem querer bater o carro, né, acontecer um acidente, você vai sentir você se movendo. Vamos supor, você está numa rodovia e vai fazer a curva, você vai ser meio que lançado para o lado, né, por causa da inércia, né. Aí o que acontece? Então, quando você freia o carro de uma vez, você sente, você vai meio que ser lançado para frente. É a mesma coisa no ônibus, quando você anda de ônibus e o motorista freia. Se você estiver em pé e não estiver se segurando, você pode cair, porque você vai ser arremessado. Então, mesmo exemplo aqui se encaixa para a Terra. No entanto, a astrônoma explica então ao Live Science, basta o carro frear de repente para você logo saber que estava em movimento. É exatamente o que eu acabei de falar. Você só não tem essa percepção porque, ao se manter a uma velocidade constante, se sentia completamente imóvel. É justamente o que acontece com a Terra. A Terra está girando em torno do próprio eixo, em torno do Sol, ela está fazendo um movimento constante. Ela está se movimentando numa velocidade constante. Portanto, a gente não consegue sentir essa movimentação, tá entendendo, da Terra. Mas a gente pode perceber que ela está se movendo. Pô, Lucas, então você tá dando um tiro no próprio pé, porque você acabou de dizer que a gente não sente a movimentação da Terra. Mas agora você está dizendo que a gente percebe que a Terra se move? Não, eu não estou entrando em contradição. A gente não sente a Terra realmente girando. Porém, a gente pode perceber que ela gira ao olhar para o céu. Por quê? Porque a gente vê o movimento aparente das estrelas, né, no caso as Star Trails, as constelações, né, os demais corpos celestes, e a gente vê a movimentação aparente do Sol e a gente vê a movimentação da Lua. Tá entendendo? Ah, Lucas, então se você está dizendo que se o céu se move, os astros se movem, então é porque a Terra é plana e parada e é os astros que se movem. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque a Terra pode estar girando e essa movimentação aparente dos astros dá a impressão que eles estão se movendo, mas na verdade é a Terra que se move em torno do Sol, né? Então, meus amigos, a partir dessa observação e de outras coisas, experimentos, a gente pode atestar que a Terra está se movendo, certo? Mas realmente a gente não sente, mas é possível detectar através de aparelhos, através de alguns experimentos. Então, o professor de Física e Ciências Ópticas da Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, Greg Gibor, eu acho, alguma coisa assim o nome do cara, explica de outra maneira. Sabemos que não existe movimento absoluto, a única coisa que importa é o movimento relativo. Bom, a gravidade é o segundo motivo de não sentirmos a rotação da Terra. Pô, Lucas, então quer dizer que agora você também acredita na gravidade também? É, se eu fui convencido da esfericidade da Terra, eu tenho que considerar a gravidade uma força real, até por motivos óbvios. Primeiro porque ela é amplamente estudada, experimentada e aceita no meio da comunidade científica. Só para vocês terem ideia, se o nome é lei da gravidade, se o nome é lei, se tornou lei, é porque isso foi amplamente reproduzível, isso foi amplamente testável, tá entendendo? Foi testado e reproduzido pelos cientistas. E o segundo motivo é que você vê que todos os corpos caem para baixo. Por que nenhum corpo cai para o lado ou para cima, só para baixo? Por que nós estamos aqui presos no solo? Por que a gente não sai flutuando? É justamente por causa da força gravitacional. Certo? Bom, então a astrônoma diz que a segunda razão, né, da gente não sentir a Terra girando é a gravidade. Então a força da gravidade que nos prende à Terra é muito, muito mais forte do que a força que nos faria voar para fora. Essa sensação de estar sendo puxado para fora de um disco tagada, né, ou de um carro fazendo cavalo de pau se chama aceleração centrípeta ou força centrípeta, né? Pois bem. Bom, então, galera, a gravidade é sim uma força real. Ah, Lucas, mas pô, você fazia vários vídeos falando contra a gravidade. É, eu sei que eu fazia vídeos falando contra a gravidade porque eu estava errado. Mas se você for parar pra pensar em todos esses vídeos que eu falei contra a gravidade, em nenhum deles eu refutei que a gravidade existe. Tá entendendo? No meu tempo de terraplanista eu não provei que a gravidade não existe, eu não provei que a Terra é plana. Nesses 4 anos de terraplanismo meu. Então, ó, eu vejo que muitos terraplanistas falam que a gravidade não existe e tal, e que a gravidade é absurda, é conto de fada, mas nenhum deles
provam o contrário, nenhum deles refutam que a gravidade existe, eles não conseguem provar que ela não existe. E é amplamente provado pela ciência que existe. E aí? Complicado. Isso acontece devido à inércia. Seu corpo quer continuar em linha reta, mas se estiver no carro, né? No caso o carro está tentando puxá-lo em um círculo. Isso também acontece na rotação da Terra, que cria uma força centrífuga que parece puxar as pessoas para longe do centro de rotação. Mas a força que mantém tudo preso ao solo ganha a parada, no caso a gravidade. Então há um equilíbrio entre essas forças, certo? Em termos físicos, a aceleração da gravidade na superfície da Terra é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Isso todo mundo sabe. Bom, porém, devido à rotação do planeta no Equador, onde os objetos se movem mais rapidamente, há uma redução nessa aceleração de cerca de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Apesar de mensurável, é uma perda muito pequena em relação à força gravitacional principal que sentimos, para podermos percebê-la. Então, um argumento muito comum do terraplanista, né, um argumento que eu também usava é: pô, a gravidade não existe porque os corpos mais densos caem, né, porque são mais densos que o ar vão cair, e os que são menos densos que o ar vão cair lentamente ou vão cair flutuando, tipo uma pena. Mas o pessoal desconsidera que a pena ela sofre resistência do ar, né, por ser um objeto bem leve. E outra, só a densidade e flutuabilidade ela não explica o porquê que os corpos têm uma queda livre. Por que tem uma aceleração na queda dos corpos? Ou seja, a densidade não explica isso. Agora, o modelo da gravidade explica. Tá entendendo? A teoria gravitacional explica por que os corpos sofrem queda livre. Certo, meus amigos? Que é a aceleração da gravidade na superfície, né? A influência da força gravitacional. Então, meus amigos, eu sei que muita gente aí tem dúvidas sobre a questão do modelo do globo. Estou aqui para tirar essas dúvidas, né? E eu espero que tenha ficado mais que bem claro nesse vídeo do porquê que não sentimos a Terra girar. Porque a gente já está acostumado, a gente já nasce na Terra, já está adaptado com essa movimentação dela. A Terra está se movendo em velocidade constante. Aí o que acontece? Se a Terra parasse de girar, ou se houvesse alguma força aplicada na Terra que fizesse ela acelerar, aí nós sentiríamos, né? Ou seja, se a Terra parasse de girar, seria equivalente ao carro sendo dirigido em velocidade constante, do nada freia o carro violentamente, a gente vai ser arremessado. A mesma coisa a Terra. Ou seja, a gente seria arremessado se caso a Terra parasse de girar, né? Se houvesse uma falha do sistema gravitacional, certo? E como a gente está em velocidade constante, a gente acaba não sentindo essa movimentação, visto que a Terra também demora um tempo para fazer o movimento de translação, o movimento de rotação, certo? Ainda tem isso também. Quanto tempo a Terra demora para realizar seu movimento de rotação? 24 horas, certo? Um dia a gente vê que tem 24 horas, né? Tem dia e noite. A não ser que você esteja no círculo polar ártico ou no círculo polar antártico, não vai anoitecer nunca, né? No verão, no solstício de verão. Mas enfim, isso não vem ao caso. Bom, e o movimento de translação? Quanto tempo demora para a Terra realizar esse movimento? 365 dias. No caso, é o passar de um ano, né? Um ano. Por isso que temos diferentes estações do ano ao longo do ano. Então, com esse vídeo, o intuito, eu não quero te provar que a Terra é esférica. Eu quero te provar que esse modelo ele funciona. Ou seja, provar que a Terra é esférica, a ciência já provou há muito tempo. Já está mais do que provada há muito tempo. Nós, com nossa teimosia, queremos que ela não seja esférica. Eu falo por mim. Eu, com a minha teimosia de terraplanismo, eu queria que a Terra fosse plana. Mas eu vejo que ela não é. Tá entendendo? E eu tenho que ser sincero para vir aqui e falar para vocês, tá entendendo? O que eu penso. Bom, porém, enfim, se você concorda, discorda, deixe seu comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, tá? Isso ajuda muito na divulgação do canal. E é isso, um grande abraço a todos, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais. E o próximo vídeo a pergunta vai ser: como podemos observar que a Terra se move, né? É observável, né, que a Terra se move? Uma pergunta diferente da pergunta que eu respondi hoje. Até mais, um abraço.